Boa noite, este é o Orando com os Salmos, um refúgio em tempo de aflição, um tempo da gente como igreja, primeira igreja batista pioneira em Blumenau, pensarmos nos Salmos e orar mediante aquilo que ele nos ensina. É uma ideia simples de ler o Salmo e tentar extrair algo dele para esse momento tão difícil que a gente está passando como humanidade. Nunca vimos isso, talvez nunca experimentamos isso. Sejam bem-vindos aí todos que estão chegando, a Nívia, já estão aí com a gente, Nívia e Almir e os outros queridos que estão chegando. Hoje nós queremos pensar sobre o Salmo 16, a ideia não é uma sequência lógica, é apenas meditar nos salmos que possam estar trazendo um pouco de alento e quando a gente lê, algo já começa a falar ao nosso coração, né? Estamos vivendo nesse tempo de quarentena único, né? Mônica, Vânia já entraram, Ritinha também e vários outros aqui já estão conosco. Nossa ideia é trazer a esperança que há no Senhor. E eu estava olhando alguns salmos e lendo, todos são fantásticos, eles falam ao coração da gente. Olá, que bom, Diana está com a gente também. Minha prima, né, está lá, de Mutum, eu acredito que ela esteja, lá em Minas Gerais, né? Noemi está aqui com a gente, Raquel também, o Valmir esteve aqui com a gente também, Tânia, lá de Carianos. Esse tempo muito especial, a gente poder estar juntos aqui. É uma igreja de Cristo, espalhada em todos os lugares, né? E a gente fica muito feliz de poder estar tendo esse alcance. Mas quando eu estava lendo alguns salmos, e todos eles falam ao coração da gente, os salmos são tão marcantes. Boa noite, Lani. E a Tânia do Chico também, tem que fazer a diferença entre a Tânia Silva e a Tânia do Chico, né? Todos eles falam ao coração da gente, mas eu parei no Salmo 16 e eu queria ler com você. Paloma, seja bem-vinda, querida. A Rose está aqui com a gente também, Rose Fernandes. Eu queria ler o Salmo 16 com você. Eu vou ler na Nova Versão Internacional e a gente extrair dele uma oração mais coerente com a palavra de Deus. Diz assim o Salmo 16: Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás dos outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios não mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei ao Senhor, que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Que bom, Roberto está com a gente também e outros. É difícil quando a gente pensa em Salmo, porque o Salmo não está preso a uma teologia, embora muitos salmos possam reforçar a nossa teologia, o que cremos. Os salmos são orações, cânticos, expressões do coração do salmista com relação a alguma situação específica ou
para demonstrar o seu estado de espírito. E o Salmo, na verdade, quer mostrar, todos eles querem mostrar em quem está a confiança do salmista. Mas tem aqui duas expressões no Salmo que nos remete a um conceito interessante do Velho Testamento. Primeiro, o salmista vai dizer a respeito da porção, do versículo 5 e 6. Ele vai dizer: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu quem garante o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Na linguagem poética que o salmista está querendo utilizar, ele remete às divisões de terra, a divisão de terra que houve no Antigo Testamento. Não sei se você sabe, mas as terras de Israel, todas elas foram por sorteio. Todo mundo conquistou, né? E foram sorteadas as terras. Isso está em Números 33, 54. Um irmão ali querido, lá de Pindamonhangaba, em São Paulo, Bento, seja bem-vindo, viu, querido? Essa divisão de terra, então, cai sob sorteio. Deus colocou cada um do povo, né, nas terras. E é uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tem uma bela herança. O único jeito da gente explicar esse versículo 6 é que o salmista estava muito contente com o que Deus tinha dado a ele, com as coisas que Deus tinha feito para ele. Então, o Senhor é a minha porção. E o Senhor faz com que as coisas aconteçam na minha vida de modo agradável. Até a herança que me caiu muito bem. Eu estou muito agradecido, eu estou muito satisfeito. Mas se a gente parar para pensar, e trazendo esse salmo para um judeu, lendo esse salmo com uma realidade muito clara da história, a gente vai ver que poucas vezes o povo de Israel habitou na sua própria terra em paz. Em poucas vezes a terra foi a herança deles. Eles viviam sendo jogados de um lugar para o outro. Exílios, o exílio do próprio Egito, o exílio babilônico, o persa. Depois eles estavam cativos também, de uma certa forma, ao Império Grego. Depois eles foram cativos também, de uma certa forma, ao Império Romano, cada um com a sua peculiaridade. O Império Babilônico, eles foram os líderes. O Egito, eles foram levados para o Egito, né? A Dani está aí com a gente. Então, de uma certa forma, o povo sempre andou peregrinando. E depois do Império Romano, eles foram espalhados pelo mundo. E se você perceber, só tem 72 anos que Israel tem a sua terra. E isso faz 1948, a proclamação, a independência, 14 de maio, vai completar agora 72 anos. Então você imagina só, dizendo que o Senhor, que o Senhor me fez cair em lugares agradáveis, a minha divisa, eu tenho uma terra. Não é a terra que era a herança desse povo. A herança desse povo era o próprio Deus. E tem uma coisa interessante aqui. Se você perceber nas divisões de terra, teve única tribo que não recebeu terra. E Deus disse que essa tribo não receberia terra e nem herança, porque a herança deles era o Senhor. Era a tribo de Levi, os levitas, que seriam, de uma certa forma, sustentados pelos outros. E os outros seriam sustentados por Deus. Todos seriam sustentados por Deus. Então é por isso que o salmista, talvez, e aqui com muita sinceridade no meu coração, eu estou interpretando nesse sentido. Não tenho uma obrigação de que isso aqui seja verdade. Mas eu acredito que Davi está trazendo a memória de quem realmente é a herança dele, quem é a propriedade dele, quem é que ele tem, quem é o bem dele. E a minha pergunta é exatamente essa.
no tempo que a gente está numa situação incrível de instabilidade de saúde e agora numa nova crise, que é a instabilidade, a possível instabilidade financeira, qual é o nosso bem? Né? Nós agora estamos conversando sobre quanto tempo vai durar a quarentena e a crise grande entre até os governos e as autoridades que não conseguem chegar a um consenso, porque uns pensam, não, agora nós temos que salvar as vidas. Outros estão pensando, não, mas a gente não pode se parar da produção de qualquer coisa, nós não vamos salvar vidas do mesmo jeito, porque a gente vai morrer de fome. E eu vi um meme hoje, né? Os que querem ir trabalhar morram com coronavírus, os que querem ficar em casa morram de fome. E parece que a coisa está girando em torno de um bem, de uma posse, do dinheiro. Então, quando no meio dessa crise eu faço uma pergunta, qual é o nosso bem? Quem é que nos sustenta? E aí vem uma coisa muito interessante. O salmista vai dizer no versículo 2, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. O que o salmista está dizendo é o seguinte, é proibido ter posses nessa vida? Nada disso. Davi era muito rico, o rei Davi. Ele estava dizendo que eu não poderia adquirir propriedades, não ter pertences, não ter coisas no meu nome, não adquirir coisas, não ter sonhos, não ter propósito. Não, ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo aqui algo muito interessante. Todas essas coisas são bens que o Senhor me deu. Na verdade, não são minhas. A única coisa que me pertence, que ninguém pode me tirar, ninguém pode roubar de mim, é o Senhor. E é isso que eu queria dizer para você nessa noite. Você que está como eu, também pensando como é que vai ser lá na frente, como é que vou resolver aquelas questões. Eu não sabia dessa crise, assumi uns compromissos. Eu estou agora com os boletos vencendo e tudo isso está me angustiando. A minha pergunta é exatamente essa. Quem é o nosso bem? Se hoje nós tivermos que sair dos nossos imóveis, estou pintando um cenário muito complexo, muito terrível, né? Se nós tivermos que sair dos nossos imóveis para morar de um outro jeito, porque nós não temos condição de pagá-los, perdemos o nosso bem maior. Se nós tivermos que, depois que a crise passar, sentar diante dos nossos devedores e conversar com eles a respeito de como é que a gente vai pagar, se a gente tiver de desfazer dos nossos padrões financeiros que tínhamos, o carro que tínhamos, vamos ter que desfazer para poder pagar as dívidas. Se o emprego que nós tínhamos agora nós não temos, tem que procurar outros. Nós perdemos o nosso bem? A pergunta é exatamente essa. Porque se o nosso bem são as coisas, a gente não cai na descrição do salmista dizendo ao Senhor que tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Eu vou cair no versículo 4, que me diz assim, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei do seu sacrifício de sangue, e os meus lábios não mencionarão os seus nomes. O que o salmista está dizendo aqui é que quando as coisas que nós temos nos dominam, oi Aline, tudo bem? Nos dominam, tomam conta de nós e é o que rege a nossa vida, eles não são os nossos bens, eles são os nossos deuses. E eles nos governam, e eles nos dominam, e eles nos regem. Então, nós somos tomados por eles, e por isso grande vai ser o sofrimento daqueles que no meio dessa crise têm o seu coração posto nas coisas. E as coisas vão ser o que vão regê-lo. Quando perdê-las, perdeu os seus deuses. E quando perder os seus deuses, vão ter um grande sofrimento, um grande vazio. Não é verdade para aqueles que têm a Deus como seu único bem. E ele vai dizer por quê. Versículo 5 ele vai dizer, tu és a minha porção e o meu cálice.
Ou seja, tu és o meu quinhão, tu és a minha parte, eu já tenho. Ninguém pode tirar de mim. Lembro de Romanos, quando vai dizer que nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem demônios, nem anjos, nem potestades me separarão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do nosso quinhão. Deus é nosso e nós somos dele. Ele é nosso papai e nós somos seus filhinhos. Ele é quem cuida de nós. Olha só o que diz lá então. Versículo 7. Bendirei ao Senhor, eu não me angustiarei, embora o momento seja difícil, nós vamos ficar entristecidos, vamos ficar abatidos, vamos nos preocupar, é verdade. Mas eu bendirei ao Senhor que me aconselha. Na noite escura o meu coração me ensina. Eu não estou sozinho, eu tenho orientação. O meu Deus vai me dizer o que fazer. O meu Deus vai me orientar como fazer, como acertar essas contas, como resolver essas pendências, como honrar com os meus compromissos. O meu Deus vai me orientar. Eu não estou sozinho, eu tenho orientação. Versículo 8. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. A ideia aqui é de uma mão forte, onde você está quase caindo e angustiado e aquela mão está te segurando. Eu queria que você visualizasse a ideia desse versículo. Imagine só você andando numa dessas pontes que se movem, né, no meio de um rio e de repente uma tábua daquela se soltasse e você começasse a se afundar. E naquele momento você sentisse uma mão bem forte segurando você. E você sentia que a mão poderia te segurar, porque ela te abraçou e te segurou com muita força. E ali você está quase no meio, quase se afogando, mas tem a certeza de que aquela mão te sustém. É isso que está acontecendo agora. Eu não faço a mínima ideia, meus queridos, quando esse negócio vai terminar. Eu não faço a mínima ideia quando essas restrições serão tiradas. Eu não faço a mínima ideia se o seu patrão vai ter empresa depois que acabar o coronavírus. Eu não sei nem se você vai ter emprego e eu não posso dizer isso. Mas eu sei que no meio dessas águas turbulentas, o Senhor, seu Deus, estará sustentando você pela mão direita. Você não vai ser abalado. Por isso, versículo 9. O meu coração se alegra, no íntimo exulta. Externamente a gente vê as ondas, externamente a gente vê as coisas acontecendo, mas internamente há uma paz e uma segurança, porque Ele, mesmo que o meu corpo, assim repousará tranquilo. E aqui tem uma coisa muito interessante, versículo 10 e 11. Eu acredito que o salmista está dando uma palavra profética, algo que está além do dia a dia, da circunstância que ele está vivendo. Ele vai dizer no versículo 10, porque tu não me abandonarás no sepulcro, e leia-se a palavra Sheol. Sheol para o Velho Testamento é a morada dos mortos, onde as pessoas iriam esperando a ressurreição. Nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Por causa dessas expressões de decomposição, de Sheol, sepulcro, vereda da vida, alegria plena na tua presença e eterno prazer à tua direita, é que os comentaristas acreditam plenamente que o salmista estava dizendo o seguinte: olha, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha porção, o Senhor é o que eu tenho. O Senhor é eterno. Então, até mesmo quando o meu corpo baixar a sepultura, ele não vai ficar ali. Ele será içado para a glória. E eu vou poder desfrutar das delícias eternas, dos banquetes perenes e da minha herança com o Senhor. Queridos, essa é a palavra de Deus. Esse é o nosso evangelho. Essa é a notícia que eu queria que você ficasse nesse restante de noite. Tudo que temos foi dado por Deus. Tudo que temos são bênçãos dele. Mas a maior herança que temos, o maior bem que temos,
chama-se Jesus Cristo. Ele ninguém pode tirar. E mesmo que a gente passe pelos momentos difíceis, as catástrofes da vida, é Ele quem nos sustenta com a sua mão direita. Nós não temos outro bem verdadeiro e absoluto a não ser Ele. Um bem que nada pode nos roubar. Mesmo que o nosso corpo vá à sepultura, ainda ali nós estaremos sendo cuidados por Ele, porque nós seremos ressuscitados com Ele, e nessa ressurreição nós viveremos eternamente com Ele. Essa certeza interna, que mesmo que o nosso exterior esteja sendo corrompido, essa verdade do Evangelho vai nos renovando a cada manhã. Que o Senhor te dê graça nessa noite, para você ter a palavra de Deus guardada no teu coração. A sua maior riqueza não são os seus bens. As pessoas que colocam o coração nos seus bens, na verdade, não têm bens, têm deuses. E nessa hora eles estão em grande sofrimento, porque os seus deuses estão sendo abalados. As riquezas estão sendo abaladas, prejuízos estão acontecendo. O Senhor Deus é o nosso tesouro, é a nossa herança. Glória a Deus por isso. Quero orar com você. Quero orar para que o teu coração se encha dessa verdade desse Evangelho de Cristo. Que nosso Deus é o nosso maior bem. E que todas as coisas estão nas mãos dele. E que se o Senhor quiser que depois dessa crise percamos algo para ganhá-lo mais, glória a Deus por isso. Se no meio dessa crise nós descobrirmos mais de Deus e sairmos mais ricos dele, glória a Deus. Olha só o que Jó passa. E ele passa, perde filhos, perde a situação toda, vive numa miséria, dores, enfermidade. E no final disso ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó sai mais rico. Alguns dizem que ele sai mais rico financeiramente. Isso eu não quero nem gastar tempo com isso, porque para mim isso é desnecessário. Se perguntasse para Jó, quer você ter os seus filhos anteriores ou quer ter a herança de agora? Ele diria, eu quero ter meus filhos que eu tinha, porque eu os amava muito. Não, Jó teve uma herança maior porque ele conheceu mais o seu Deus e descobriu quem ele era. Que o Senhor se revele no meio da crise, o seu maior bem, o seu único bem. Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque nada pode nos separar da herança que foi nos dada na cruz do Calvário. Obrigado por Jesus Cristo, seu Filho, que morreu e ressuscitou no nosso lugar, e que agora, Senhor, vive à direita do Senhor, mas deixou-nos o teu Espírito Santo, que nos traz a certeza e a confiança de que não seremos abalados. Não quer dizer que não vamos passar pelas lutas, e todos nós estamos passando, mas sabemos que a sua mão forte está nos sustentando, e que o Senhor está nos orientando, e nos dará discernimento e sabedoria para sairmos dessa crise, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso bem e a nossa herança. Guarda o coração desses queridos nessa noite, que eles possam ser cheios da sua presença. Revela-te a eles, Senhor, como Deus poderoso, Deus amoroso, mas como o maior bem. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos, e vamos continuar orando, para que a curva do coronavírus que projetou sobre o Brasil seja aniquilada, diminuída, destroçada pelo poder do nome de Jesus. E que a gente possa dizer isso para os nossos filhos. Vinha sobre nós um grande inimigo, mas a Igreja de Cristo descobriu a oração e experimentou o poder de Deus refreando o mal. Eu repito o que eu sempre tenho dito. Não vejo Deus no coronavírus, mas vejo Deus através do coronavírus. Ele tem ressuscitado a igreja dele, reavivado a igreja dele para orar e clamá-lo. É isso que nós oramos, viu, queridos? No nome de Jesus. Deus abençoe, uma boa noite na graça do Senhor.